Vamos lá, pessoal. O tema de hoje é: consumismo pode estar matando o seu futuro. Matando mesmo o seu futuro. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o 13º, que a maioria das pessoas recebeu hoje. E vou falar sobre como não ter percepção do que você está fazendo com o seu dinheiro. E o quanto de consumismo, quanto a gente consome as coisas sem ter real necessidade daquilo, pode estar travando o seu futuro e a construção de patrimônio. Por quê? Vou dar dois exemplos aí, que são os exemplos que eu conheço. O meu exemplo daqui do Brasil, das pessoas que eu convivo e o que eu consigo observar da população brasileira. E o exemplo dos Estados Unidos, que é um exemplo que eu tenho também por ter morado lá e conseguido... lá eu consegui enxergar o que acontece com a economia americana, como eles são nessa questão do consumismo. O consumismo, na verdade, esse termo consumismo, essa ideia de consumo, veio muito dos Estados Unidos, porque os caras são os reis do consumo lá. Os reis do marketing e do consumo. É por isso que lá, de uma forma mais acentuada do que aqui, eles bombardeiam todo ser humano com informação, tentando convencer ele de que ele precisa comprar alguma coisa. Simples assim. É bem simples. A equipe de marketing faz um trabalho para te convencer que você precisa de alguma coisa. Às vezes é uma solução que realmente você precisa, mas muitas vezes não é uma solução que você precisa. Então os marqueteiros são bem pagos, investem muito dinheiro. As empresas investem muito dinheiro em marketing, em campanhas de marketing para fazer você acreditar que você precisa de muitas coisas. Simples assim, não tem muito lero-lero. É basicamente isso. Os caras gastam muito dinheiro para convencer você a comprar algum produto que às vezes você nem sabe se precisa. E daí que derivou o consumismo. A filosofia, a ideia, a mentalidade do povo americano é pautada nisso. Eles têm muito dinheiro. O americano em si, ele ganha muito dinheiro no dia a dia, mas ele acaba gastando muito. Por quê? Porque tem toda hora um estímulo, o preço é barato, você consegue comprar muita coisa, porque o poder de compra do americano é alto, e isso fica estimulando ele a comprar. E ele vai acumulando e perdendo dinheiro, ele nem percebe onde ele está jogando dinheiro fora. E isso acontece muito com o brasileiro, mas por motivos diferentes. O americano ele compra por quê? Porque sobra dinheiro. Ah, mas não é todo mundo. Não, mas a maioria das pessoas nos Estados Unidos sobra dinheiro. O cara que tem um trabalho ali não precisa ser um trabalho ultra qualificado, não. O cara que tem uma classe média americana sobra dinheiro. Por quê? Porque o poder de compra é grande. Não é porque o cara ganha 50 mil reais, 50 mil dólares por mês. Não, ele ganha 5 mil dólares por mês, 3 mil dólares por mês. Ele tem poder de compra. O custo para ele morar é razoavelmente baixo e aí sobra dinheiro para ele comprar as coisas. E, por exemplo, você vai comprar uma camiseta, pô, é o preço de uma camiseta aqui no Brasil, 150, 200 reais. Sei lá, uma camiseta mais baratinha, 20, 30, 40 reais. Não tem. As camisetas caras nos Estados Unidos são isso aí, 40, 50 dólares, 60 dólares, uma camiseta de uma marca ultra cara. Então, como o poder de compra é muito alto, isso estimula o consumo, estimula o povo a gastar. É bom para a economia? É ótimo para a economia, gira o país, dá emprego. No entanto, que é a maior economia do mundo hoje. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Ponto. Acabou. Renda per capita, não tem conversa. Acho que tem maior renda per capita, mas com o volume de faturamento que eles têm, volume de PIB, pelo tanto de pessoas que moram lá, os Estados Unidos é a maior. E sem dúvida, mas por que eles são assim? Eles gastam muito dinheiro? Porque é a filosofia deles, eles gostam de consumir, gostam de comprar. Mas isso, de uma certa forma, mesmo para o americano, acaba ceifando o futuro, porque o cara gasta dinheiro com coisas do dia a dia, ele não percebe que esse dinheiro pode ser usado para construir meu patrimônio. Comprar uma coisa que vai virar um ativo, que vai virar mais dinheiro lá na frente. Ou que pelo menos cria um montante de dinheiro que depois investir em alguma coisa vai gerar uma renda ali extra para ele e ele consegue acumular capital. Simples assim. Aqui no Brasil, o consumismo ele vem de outra vertente. O brasileiro
ele tem uma questão do status. Nos Estados Unidos você não tem muito essa questão. Por quê? Porque como lá é meio que todo mundo tem dinheiro, então todo mundo tem acesso a um iPhone, todo mundo tem acesso a um tênis, todo mundo tem acesso a um restaurante bom, essa questão do status não faz muita diferença. Só quando o cara tem muito dinheiro, aí ele é muito diferenciado. O cara tem uma Porsche, tem uma Ferrari, aí entra para essa questão de status. Mas quando é normal, um Corolla lá é normal para eles, não muda nada. Todo mundo tem um Corolla, vamos falar assim, basicamente. E aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil o consumismo ele está muito ligado com a questão do status. O brasileiro é um povo que se preocupa muito mais com os outros do que com ele mesmo. Ele se preocupa muito com o que os outros vão achar do que ele está fazendo. Por exemplo, já dei exemplo aqui. Muita gente gostaria de gravar vídeo, mas não grava, não porque não tem capacidade, não tem telefone, não tem vídeo, não tem internet, não. Porque ele não quer estar exposto às pessoas que ele conhecem, ou até as que não conhecem, de falar alguma coisa contra ele no vídeo. Então, o consumismo no Brasil, ele é muito direcionado pela mentalidade de status do brasileiro. O brasileiro acha que quem tem dinheiro, e realmente é isso que acontece, sobe um nível de importância. Quanto mais dinheiro você tem, mais importante você é. Essa é a analogia do brasileiro. E isso estimula o consumo de certa forma, um consumo... O consumo não é ruim, vamos pautar isso aqui, o consumo não é ruim. Você tem que consumir as coisas, mas um consumo desenfreado, uma busca por aprovação fora vamos falar assim, fora do normal. O brasileiro consome, o consumismo do brasileiro, o consumismo entenda o excesso de consumo. O excesso de consumo do brasileiro vem muito pautado disso, da necessidade de ser aceito ou reconhecido. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas está gastando dinheiro, você está gastando seu 13º aí para comprar uma roupa nova, só para chegar no fim, não estou falando que você não pode comprar uma roupa nova, só para chegar no fim do ano e você está falando para suas amigas ou para seus amigos, olha, eu estou com uma roupa nova. Ah, mas eu não faço isso, Rafael, eu não sou assim. Inconscientemente conscientemente você pode até pensar que você não é. Mas se você for parar para pensar, por que você está comprando, sendo que você tem alguma coisa no seu armário para usar no fim do ano, você não vai conseguir chegar. Mas por que eu compro? Por que eu preciso de uma roupa nova para passar o Réveillon? Para que eu preciso de um sapato novo para passar o Réveillon? Para que eu preciso comprar uma camisa branca todos os anos? Minha... Como fala? Minha crença, não crença, minha promessa, esqueci o nome. É o meu voto lá que eu tenho que renovar. Beleza, tudo bem você comprar uma coisa ou outra, mas você já se questionou tudo que você compra? Será que você está comprando para você ou para mostrar para alguém? E isso o que faz com o seu capital? Toda vez que você está depositando o seu dinheiro em um consumo, um bem de consumo, você está queimando o seu capital. Se aquilo não for realmente necessário, aquilo vai virar entulho para você, dentro do seu armário de alguma forma. Alguém aqui deve conhecer pessoas que têm essa dificuldade aí, tem um monte de coisa em casa, armário não desapega de nada. Então, isso é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como o consumo é muito fácil, muito barato, tem aqueles filmes que o cara, ele para o carro, ele tem a garagem, mas ele para o carro fora da garagem, porque a garagem está tão cheia de bugiganga, de porcaria que ele comprou, que ele tem que parar o carro fora, o carro não cabe nem na garagem. Eu já entrei em casas de americano lá, que o cara tinha 2 geladeiras na garagem, para guardar comida, para estocar comida. Porque era muito barato, o cara compra e estoca lá. Freezer com coisa congelada, com bebida. A pergunta é, pra quê? Casa com 2, 3 pessoas morando, com 2 geladeiras na garagem. Fora a geladeira principal, lá dentro. Eu tô falando de comida, fora roupa, um monte de coisa. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Não acontece os exageros, que nem é
grotesco nos Estados Unidos. Por quê? Porque o poder de compra do brasileiro é baixo. Mas quando acontece de juntar uma pessoa que tem poder de compra, que tem dinheiro, junto com esse consumismo desenfreado, fica uma coisa de louco. Fica uma pessoa que acumula 1 milhão de coisas em casa, compra 300 vestidos, no caso de mulher, compra 300 sapatos e vai acumulando e não vai só gastando dinheiro com aquilo. E depois, lá na frente, depois que passa um tempão, ela tem um monte de entulho dentro de casa, que ela não serve mais para nada, porque ela usou muito pouco aquilo, comprou, usou 2, 3 vezes, e não vai mais nada. Ela queimou o capital dela aqui, dali. Então, a live, o vídeo de hoje é justamente para isso. Questione cada gasto, cada investimento que você faz. Porque direcionar o recurso, onde você vai colocar o seu dinheiro, é muito mais importante do que se ele vai render 1% ou 10%. Eu já falei isso aqui. O que forma patrimônio é aporte e não renda, não juros, não pagamento de juros. É o quanto você consegue guardar por mês, não que investimento que você vai pôr milagroso que vai te render 5% ao mês. Não existe isso. É quanto você consegue aportar, quanto você consegue guardar ali. E perceber os nossos padrões de consumo e questionar e saber se você está comprando aquilo para você ou para aparecer para alguém, porque no Brasil é muito comum isso. Uma pessoa de classe mais baixa, ela compra um celular porque aquilo é o que representa para ela uma subida para uma classe um pouco mais alta, porque ela não tem condição de comprar um carro. Então ela compra um celular. Ah, eu não tenho condição de comprar um carro para mostrar que eu estou ganhando dinheiro, ou que eu quero parecer, ou que eu quero estar numa classe um pouco mais alta, então eu compro um celular, que é o bem mais acessível, e que quando as pessoas me verem, elas vão falar, pô, você tá com um iPhone novo. Pá. Depois o segundo nível é o carro. Por que o brasileiro gosta tanto de comprar carro? Porque tem aquela tríade. É um carro, uma casa e casado e com 2 filhos, né? Então é o celular primeiro, depois é o carro. E o terceiro é uma casa. Nada contra comprar uma casa. Acho que cada um tem o seu plano de vida aí, mas você tem que saber o que você está fazendo com seus recursos. Por exemplo, se você quer comprar uma casa e não tem condição, pode ver que você está gastando talvez uma parcela de uma casa por mês com besteira, todos os meses. E está deixando de comprar uma casa. É simples assim, porque você está comprando um telefone novo, você está comprando um tênis novo, você está querendo ir naquele restaurante bom. Eu não acredito que você não tem que gastar e fazer esse tipo de gasto. Só que tem que ser planejado. Se você não planeja o que você vai fazer com o seu dinheiro, você mata seu futuro no dia a dia. E o 13º está aí na conta hoje, uma metade dele, né, 50% dele, está aí na conta hoje. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com ele? Você vai queimar? Ou vai usar ele de forma coerente e mais consciente? Beleza?